Olá amigos, vamos a mais uma semana econômica com dados muito importantes que vão movimentar a economia aqui no Brasil e também lá fora. Mas antes de começar eu queria convidar todos a se inscreverem aqui no meu canal, ativarem as notificações, curtirem, claro, e também compartilharem esse material, esse vídeo, com as pessoas que precisam ficar informadas sobre o que vai acontecer aqui no nosso país. E queria também convidar todos a me seguirem nas demais redes sociais, no LinkedIn, no Instagram, no X, até mesmo grupos de WhatsApp. Basta procurar por Écio Costa, que eu vou estar sempre presente trazendo informações, trazendo artigos diários sobre os dados e sobre os fatos econômicos e de mercados aqui do Brasil. Eu também queria deixar aqui o meu contato à disposição para que você possa contratar uma palestra para a sua empresa, para a sua instituição, sobre o que vai acontecer até o final desse ano, que já está quase acabando, e também o que vem pela frente, o que vai acontecer na economia brasileira no ano que vem, nos cenários também internacionais e até também nos cenários setoriais. Basta entrar em contato para que a gente veja a questão do assunto e também de planejamento de datas e orçamento. Mas vamos lá. A semana, como sempre, começa com a divulgação do Boletim Focus. E é importante a gente estar acompanhando o Boletim Focus porque você tem mudanças na tendência das principais variáveis macroeconômicas para esse ano e para os próximos. Essas mudanças são fundamentais para que você possa planejar melhor a sua empresa, planejar melhor os seus investimentos. E a atenção, inclusive, é redobrada porque você teve aumento da taxa Selic na semana passada e teve também o IPCA estourando a meta. Então agora a gente precisa ver como que o mercado vai replanejar, reorientar as suas expectativas para essas variáveis para esse ano e para os próximos. Também na segunda-feira sai um dado muito importante para a economia brasileira, principalmente olhando para o setor público. O Banco Central vai divulgar o balanço orçamentário, se houve superávit ou déficit no mês de setembro e também como está a relação dívida-PIB. É uma variável muito importante que traz sempre uma preocupação do mercado para onde esse déficit público está se encaminhando e qual a credibilidade que o país tem para honrar com seus compromissos. Já na terça-feira, teremos a ata do Copom. Como na semana passada, o Comitê de Política Monetária trouxe uma nova elevação da taxa de juros, indo agora para 11,25% ao ano, é importante ler essa ata do Copom para saber como serão as novas reuniões, se a tendência vai ser de elevação continuada da Selic e até onde isso deve acontecer. E também entender melhor por que o Comitê de Política Monetária tomou essa decisão de elevação dos juros. Além disso, o IBGE vai divulgar a sua pesquisa mensal de comércio, ou seja, as vendas do varejo e as vendas do varejo ampliado para o mês de setembro. Esse é um dado muito importante porque é um termômetro de como o consumo das famílias brasileiras está se comportando. No mês de agosto, houve uma queda de 0,35% e no acumulado de 12 meses, o crescimento das vendas do varejo está em 5,1%. Então, a gente precisa entender se essas vendas vão continuar aquecidas no acumulado de 12 meses ou se vai dar uma reduzida no mês de setembro. Na quarta-feira, teremos a pesquisa mensal de serviços, fechando aí a bateria mensal de dados sobre indústria, comércio, serviços, que o IBGE sempre divulga mensalmente. Será divulgado o setor de serviços para o mês de setembro. Em agosto houve uma queda de 0,4% e no acumulado de 12 meses está com um crescimento de 1,7%. Esse é um setor muito representativo da economia brasileira e também da economia pernambucana. Lá nos Estados Unidos terá a divulgação do equivalente ao IPCA daqui, o Consumer Price Index lá dos Estados Unidos, que é o índice de preço ao consumidor, para o mês de outubro será divulgado. Vale lembrar que em setembro houve uma elevação de 0,2% e a expectativa é que haja uma nova elevação de 0,2%, fazendo com que no acumulado de 12 meses esse índice fique em 2,4%. E na quinta-feira teremos aí um índice muito importante sendo divulgado aqui no Brasil, o Índice de Atividade Econômica do Banco Central, o IBCBR, para o mês de setembro. O índice ele serve como uma prévia do PIB, que é divulgado trimestralmente, e aí a gente tem uma noção de como a economia brasileira está se comportando mês a mês, de acordo com esse indicador do Banco Central,
até que saia a divulgação oficial do PIB no final do trimestre. No mês de agosto, houve um crescimento de 0,2% do indicador. Lá nos Estados Unidos, por sua vez, vai ter a divulgação do Producer Price Index, que é o equivalente ao IGPM daqui, trazendo os preços do atacado lá nos Estados Unidos para o mês de outubro. É importante entender como está se comportando a inflação, que vai ajudar a determinar novas quedas na taxa de juros lá da economia americana. Junto com essa divulgação, também terá um discurso de Jerome Powell. Isso é importante porque na semana passada houve decisão de juros da economia americana com uma redução de 0,25 ponto percentual e tem aí rumores muito importantes de que o presidente Trump vai tentar demitir o Jerome Powell assim que ele assumir. Vale lembrar que o Jerome Powell foi indicado pelo próprio presidente Trump lá atrás no seu primeiro mandato, mas o Trump criticava muito a atuação do Powell. Então a gente vai ver como que esse discurso é apresentado, né, e se esses rumores vão continuar ou não. Na sexta-feira, para encerrar a semana, aqui é feriado da Independência. Então não vai ter nem movimentação de mercado, nem dados econômicos relevantes sendo divulgados. Porém, lá nos Estados Unidos tem dados importantes sim sendo divulgados. As vendas do varejo e a produção industrial do mês de outubro. E esses dois indicadores são muito importantes porque mostram a atividade econômica por lá, como que ela está se comportando, se ela está aquecida, se ela já está respondendo a informações como a redução da taxa de juros por lá e se isso vai impactar em novas decisões futuras de juros da economia. A expectativa é de uma expansão nas vendas do varejo de 0,3% e de uma queda de 0,2% na produção industrial. E, para encerrar a semana, é importante a gente entender no campo político a discussão muito importante que continua aqui no Brasil. Todo o mercado está com a espera na divulgação do governo em relação às suas medidas de cortes de gastos. Ainda mais essa semana que há a divulgação do déficit da economia pelo Banco Central e de um provável novo déficit com nova elevação da relação dívida-PIB. E isso traz ainda mais pressão para que o governo tome logo esse posicionamento, faça a divulgação e que seja algo relevante, que a redução de despesas seja relevante para que o arcabouço fiscal seja cumprido e que você tenha déficit zero nesse ano, como prometido, e também no ano seguinte. Apesar disso, o déficit já acumula um patamar de 100 bilhões de reais, o que torna muito difícil para que esse ano ainda essas medidas tragam efeito para reduzir esse déficit ou fazer com que ele chegue no déficit zero. Então é importante acompanhar como que isso vai se desenrolar ao longo dessa semana. Então é isso, se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações e venha sempre acompanhar o que está acontecendo aqui na economia brasileira e também nos cenários econômicos internacionais, principalmente lá dos Estados Unidos. Então é isso, um abraço a todos e tenham uma ótima semana.